Boa noite a todos aqui do canal Disseminando Ideias, boa noite a todos os inscritos, boa noite a todos que nos acompanham. Estamos aqui mais uma vez com o Douglas do Novos Talentos e o Cleiton do Menino do Jockey. Falamos muito sobre o projeto, sobre as melhorias que eles esperam, sobre as visões que ele tem de futuro para o projeto. E hoje eles trouxeram dois convidados especiais que vão poder falar ali sobre o projeto, sobre o que eles vivenciam no seu dia a dia, sobre as melhoras que foram para eles na sua casa, nos seus estudos. E vamos deixar que os professores os apresentem. Estamos aqui com o Douglas, primeiro dos Novos Talentos. Pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui, Fernando, novamente, tá bom? E para quem não conhece, sou o professor Douglas do projeto Novos Talentos. Está aqui comigo também meu atleta, né? É o Davi Luca, que também vai falar um pouco sobre o projeto, né? E estamos aqui para isso, para ensinar as crianças, né? Para o mundo ver, né, que o futebol ainda ele gera vida. Sim, o esporte é isso aí. O esporte gera vida. Estamos aqui também com o Cleiton, do Meninos do Jockey, que também trouxe um convidado dele. Boa noite a todos, ao Fernando, ao Paulo, ao Douglas, ao Davi Lucas e ao Tony. Eu sou o Cleiton, presidente do Meninos do Jockey e também treinador. Esse aqui, o menino aqui, o Tony, que treina lá com nós. Vai ele também falar no que o projeto ajudou ele. Sim, vamos lá. Bom, primeiro eu queria perguntar para eles, assim, o que o projeto ajudou vocês, referente às suas casas, às suas famílias, à escola também, a questão de aprendizado, né? O que os professores passam para vocês, entendeu? Vamos começar com o Davi Lucas aqui. Eu acho o projeto muito bom, muito legal, o projeto dos talentos. E desde quando eu entrei nos talentos eu melhorei muito e saí da rua, respeitei minha mãe e é isso. Isso aí o Douglas ensina pra você, essa questão de respeito, né? Na escola, respeitar os professores, até porque você tem que respeitar o Douglas, né? Se não respeitar, fica sem treinar, como que funciona lá? Às vezes ele dá uma bronquinha, mas é o nosso bem, né? Pra nós ter pensamento no jogo, e é isso. Sim, na escola, como que você tá na escola? Como que é lá? Pra mim eu tô bem, né? Eu estudo lá no São Vicente, no Tanqueiro, pra mim eu tô bem, ótimo. Você vem de lá pra treinar? Você mora no Tanqueiro? Você mora lá? Eu venho pra casa da minha irmã no final de semana. Legal, pô, legal. E em casa, como você é em casa? Quando eu entrei no Douglas, aí eu comecei a respeitar minha mãe, aí eu obedeci ela, e eu fiquei fora da rua. Se desobedecer ela liga pro Douglas? Quê? Liga, se chegar, Douglas, não quer ajudar em casa aqui. Aí minha mãe fala para que eu não vou mais pro treino e eu não venho pra cá. Aí tem que fazer as coisas, né? Aí tem que ajudar, né? E o Tony lá, como que funciona? O que o projeto te ajudou? O que o projeto melhorou na sua visão, assim, sobre escola, sobre casa, sobre respeito aos amigos também? Me ajudou a tirar da rua, né? Faltava um pouco de respeito com a minha mãe, mas eu não foco mais, né? Porque depois que eu treinar com tudo, ele fala todo dia como acaba o treino, respeita a mãe, respeita o pai, como sai do treino, vai embora. Porque o futebol ensina isso, né? Vocês entendem. Vocês já jogaram bastante campeonato com os professores de vocês, né? E aí os professores ensinam que a vida não é só ganhar, né? Às vezes vocês já perderam alguns jogos, e aí o professor, vamos lá cumprimentar outro time lá. Sim. E aí são amigos de vocês. Porque o sonho de vocês é ser jogador de futebol. Ou não, vocês jogam futebol por esporte, tá? Vocês têm esse sonho de chegar lá, de ser jogador. E aí vocês vão conviver com pessoas que é um trabalho, né? O futebol é um trabalho. Os professores ensinam vocês isso, né? Eu falo muito pra eles, né, Fernando? Devido à idade deles, né? Então eles têm muito o que sonhar. Sim. Eu falo muito no treino pra eles, toda vez que eles entram em quadra, eles estão ali entrando pro sonho deles. Ali é o sonho deles. Então tem que fazer sempre o melhor, né? Se esforçar, obedecer. Então a obediência é tudo, né? Nós só vamos chegar longe através da obediência. Não adianta ser craque no futebol e mal na educação, né? E que nem você perguntou também sobre quando muitas vezes perde, né? No começo sempre era assim. Nós jogava, perdia, tinha alguns que não queriam cumprimentar, ficava com raiva e tal, e nós fazia voltar tudo de novo para fazer eles se cumprimentarem, um olhar no olho do outro, né? Porque futebol ninguém é inimigo de ninguém. Isso. Né? Futebol é um lazer, né? Que às vezes isso aí pode se transformar em realidade. Então assim, depende de tudo. Então assim, tem horas que eles vêm mesmo de cabeça quente,
né? Um que briga querendo brigar com o outro, mas ali como professor nós sempre educa, chama um, chama outro, né? Faz um pedir desculpa pro outro. Acho melhor pra eles, né? Porque desculpa até cortar até o duro. Futebol é pra fazer amizade. Hoje tu tá jogando contra, amanhã tu vai estar jogando No mesmo junto. time, No mesmo time, verdade. entendeu? Eles ficam de sangue quente e tudo, mas a gente, como educador deles, nós procura explicar isso daí pra eles. A gente também já fomos crianças, nós perdíamos também, nós também saímos injuriados do campo. E como o professor Douglas falou, às vezes tem projeto que nós joga que nem cumprimenta nem nós. Mas errado não é criança, errado é o professor que está do outro lado, que tem que incentivar. Eu perdi lá para Ferroviária não, pro Projeto Amaral. Tomei de 3, mandei eles formar a fila e vamos cumprimentar eles. Entendeu? E assim vai. Que é um aprendizado pra vida, né? Que assim, dentro do campo, tem um juiz, pô. É que nem na vida. Sempre vai ter alguém para demonstrar assim, o caminho que a gente deve seguir, o caminho correto que tem que fazer as coisas, e o juiz está ali. Se não puder respeitar o juiz no campo de futebol, vai respeitar quem? Exatamente. Se olhar para o outro time como adversário só no jogo, beleza, mas acabou ali, é todo mundo amigo, porque um dia você pode estar no Santos, jogando contra o Corinthians e levar o Corinthians como inimigo. Aí daqui a um ano o Corinthians te contrata, pô. Contrata. É isso daí. Entendeu? E aí você vai ter que defender o Corinthians. É o trabalho, pô. É o trabalho. É o teu ganha-pão, né? Mas e como trabalhar isso na mente deles? E como eles recebem isso? Eu quero que vocês falem primeiro e depois eles falam assim, como vocês conseguem explicar isso pra eles. Entendeu? Então, porque assim, quando começa o treino, a mente deles é só ganhar. Só ganhar. Até no treino mesmo, eles querem ganhar de qualquer jeito, quando perde, fica nervoso, né? O sangue sobe pra cabeça, e aí nós vamos trabalhando em cima disso. Né? A vida não é só ganhar. A gente tem que estar preparado tanto para perder como para ganhar. Entendeu? Então hoje eles perdem, para amanhã eles ganhar. Então a gente sempre vai trabalhando na mente deles e tal. E tem jogo que eles perdem, tem jogo que eles ganham. E sempre de cabeça erguida. Né? E eu vejo o Davi mesmo. O Davi mesmo para mim é um guerreiro. Davi mora lá no tranqueiro, né? Mora lá no tranqueiro e quando tem jogo aqui ele fica agoniado. Né? Esse dia a mãe dele me ligou, professor, o Davi tá aqui agoniado porque vai ter jogo e tá com medo de não ir. E esse dia a mãe também me ligou, professor, o medo do Davi é o senhor tirar ele do jogo, do time. Esse é o medo dele. Né? Então assim, é aquilo que eu falei da outra vez. Né? Às vezes a mãe fala, se eles não fazerem as coisas, eles não vão pro treino. Né? Então assim, tanto eles gostam de nós, como a gente gosta deles também. Né? Às vezes nós se torna mais pai dele do que os próprios pais, porque assim nós ficamos mais tempo com eles do que os pais. Né? Então assim, nós procuramos o máximo possível de educar, de chegar em casa, lavar uma louça, limpar uma casa, isso nós ensinamos. Sim. Entendeu? Tem que lavar, quem diz que homem não limpa a louça, não lava a casa, tem que fazer. Então assim, eu tenho certeza que esse projeto Novos Talentos ele tem trazido muito resultado. Muito resultado, assim. Não só Davi, mas eu tenho muitos guerreiros também. Eu tenho menino que vem lá do Catarina de bicicleta também, né, para treinar. Então, assim, eles gostam do que a gente ensina eles. Né? Então é muito importante isso aí, ensinar as crianças. Legal, cara. Porque é os princípios da vida, né, cara? É os princípios da vida que tem que ser ensinado, respeito ao próximo, né? A gratidão também a quem tá ali dedicando tempo, né? Porque vocês dedicam tempo sem remuneração. Porque se tivesse um salário de 20 mil, não é pelo amor às crianças, é porque recebe, mas não tem remuneração nenhuma, cara. Tipo, é por amor. E eles têm que ser gratos a isso, né? Eles têm que aprender a ter esse respeito, essa gratidão. E aí vocês estão ensinando isso também. Eu falo muito pra eles, todos que eu não falo, é companheirismo. Futebol é companheirismo, vocês são amigos, vocês vestem a mesma camisa. Entendeu? Então tem que ter companheirismo com você. Né? Pra chegar lá, né? Pra chegar lá, um jogador, pra ele conseguir jogar bem, ele precisa dos outros 10, né? Precisa dos outros 10, ele não joga sozinho. Não dá. Ele não joga sozinho, é que nem eu falo pra eles. Quando ganha todo mundo. Quando perde todo mundo. Perde todo mundo. Entendeu? Mas eles querem achar um culpado, né? Sim. E o interessante que alegra mais assim também, esse dia o Davi, lembra, Davi, que mandou uma mensagem pra mim? Ele mandou uma mensagem no Douglas, muito obrigado, né? Porque depois que eu entrei no projeto Novos Talentos, lembra desse seu? O projeto Novos Talentos, eu mudei bastante, tal. Então, assim, uma mensagem dessa que eu recebi, eu parei, analisei, eu falei, tem que explicar. Os olhos já enchem de lágrimas na hora. Mandou pra mim, mandei pra tudo, mandei pro Cleiton também. Então, assim, são mensagens que chegam até nós que alegram o nosso coração, né? Porque tem hora que dá desânimo. Dá desânimo mesmo. Tem hora que dá vontade de parar. Entendeu? Esse dia mesmo eu falei, poxa, eu vou parar, não vou continuar mais não. Mas aí eu falei, não, vamos continuar. Porque assim, em volta de mim tem mais vida, né?
Aí quando recebe uma mensagem dessa, aí vê, o caminho é esse o caminho. Às vezes eu falo pra ele, eu vou parar, ele fala, tu não vai parar não. Tu não vai parar não, tu. Eu falo, pô, eu tô 25 anos já, vou fazer 26, não, tu não vai parar não. É um incentivando o outro, entendeu? Sim, e com essa junção, né, de vocês dois, o caminho fica mais fácil, né? O caminho fica mais leve. Como se fosse hoje, a gente veio tirar um contra ele, tava no começo do projeto dele. Nós ganhamos, não sei se foi 19 ou se foi de 20, mas no começo do projeto dele. Sim, sim. Ele não abaixou a cabeça não, continuou treinando a molecada, Hoje, ele tá ganhando de nós, mas isso daí faz parte do futebol. Sim. Faz parte do futebol, não é porque ele tá ganhando de nós que eu vou ficar com raiva dele. Pelo contrário, eu tenho que enaltecer o trabalho dele. Ali o dia a dia que ele tá ali com a molecada. E eu tô vendo, O último jogo eu acompanhei, que foi 4-0. Mas acho que foi o auxiliar técnico lá do nosso que era bom. Mas é isso, foi fortalecendo o projeto, não pode desanimar. Entendeu? Não pode desanimar. Mas é legal ver vocês dois juntos, pô. É legal ver vocês dois juntos, que se fortalece, né? Não, e a gente não divide, a gente só soma. Quando ele ganha alguma coisa aqui, aí Bicudo, ganhou um negócio aqui, esse dia mesmo ele me deu um par de rede, ó Bicudo, pega aí e leva lá pra tu, ó. Eu ganho também quando eu ganho água lá, né, Douglas? Aí pega aí, Douglas. Entendeu? A gente tá sempre ajudando o outro. Pra você ver que a nossa amizade, né, ela é tão importante que até os nossos atletas mesmo, eles se tornam amigos. Porque eles veem que nós não somos inimigos. Sim, né? pode, Então assim, né? os meus quando se juntam com eles, um brinca com o outro, um fica, sabe? Então assim, eles se tornam amigos também, porque vê que há uma comunhão, né? Há uma amizade entre nós dois que isso reflete nas crianças também, né? Então isso é muito O interessante. exemplo tem que vir dos treinadores, né? Sim. Se a gente pede pra molecada se unir, nós vamos ficar discutindo a frente da molecada. Aí a molecada fala lá, os dois que são mais velhos estão brigando, entendeu? Então isso daí que a gente passa pra molecada. Não, esse é o sonho de vários meninos, pô, de vários meninos. E vocês se espelham em quem no futebol, hein? No Neymar. E eu se espelho no Neymar e no Davizinho, do Floresta. Sério. Ó, tá vendo? Tem um atleta ali que já jogou com ele já. Quem? O Adriano Pagode. Pagode, tá do lado do Neymar. Ganhou a Libertadores lá. Entendeu? É pra vocês verem, dá pra chegar, pô. Não é um sonho impossível. Mas aí tudo depende de treinar, de respeitar os outros, de respeitar o processo, entendeu? O sonho é isso aí. Só que vocês não podem atropelar as coisas da vida por causa desse sonho. Entendeu? E eu tenho certeza que os professores ensinam esses princípios para vocês, né? No processo, A ideia de respeitar as pessoas, de respeitar a família. As notas de vocês na escola, como estão? Bem. Estuda mesmo, de verdade? E tudo, Davi? Eu também, na primeira prova, que foi quase no começo do ano, eu tirei o primeiro. Poxa, legal, cara, legal. Porque tem que estudar bem, sabe, né? Porque hoje em dia, os caras que viram jogador são tudo inteligentes, Eu falei cara. pra eles esses dias, pode perder? Eu falei pra eles esses dias aqui, vem cá, o estudo é tão importante que às vezes tu vai ser contratado pra Europa, pra um time inglês, e aí, tu vai falar inglês como? É verdade. Tem que falar, tem que prestar atenção na aula de inglês, na hora do português, na hora de expressar, até pra dar entrevista. Na aula de história, porque aí quando vocês vão para outro país, tem que saber a história do país, É isso mesmo. que não é todo lugar que é o Brasil. Vocês vão para outros lugares que é totalmente diferente daqui, entendeu? Mas respeito, gratidão, amor, isso é em todo lugar. Isso é em todo lugar. Em todo lugar é igual, entendeu? E no dia a dia de treino, como vocês são? Como que é o dia a dia de treino lá? Legal, né? Com os amigos, como que você é com os meninos que treinam lá? Que eu quero escutar de vocês, pô, porque o professor vai falar bem de vocês, mas quero escutar de vocês. Como que é o Cleiton lá? É legal, a gente fala só que não pode, como nós dentro de campo não pode bagunçar, né? Não pode ficar de brincadeirinha dentro de campo. Respeitar, né, os adversários, Como não faz só a o falta, próprio pedir time. desculpa, né? Pô, legal, legal, pô. E o Cleiton é um bom professor? Briga muito? Não, é tranquilo ele? Ah, e o Douglas, Davi, e o Douglas? Ele é tranquilo, às vezes ele dá uma bronquinha, como eu falei antes, né? Mas é pra ficar ligado no jogo. E quando meus amigos, ele sempre fala isso. Se perder, nós chora, aí ele fala, levanta a cabeça aqui no próximo jogo nós ganhamos. É isso aí, pô, mas isso é na vida, pô. É na vida, Isso é na vida. Vocês podem não ser um jogador de futebol, mas vocês vão ser homens, trabalhadores. E às vezes vocês não vão conseguir o que vocês querem. Mas levanta a cabeça e tenta de novo. Isso mesmo. É assim a vida, entendeu?
Mas, se Deus quiser, vocês vão conseguir chegar lá. Vocês vão conseguir ser jogador de futebol. E vocês estão treinando para isso, né? Vocês estão treinando para isso. É determinação, né? Tem que ser determinado. Eu falo muito, sempre no treino, eu falo para eles que ali na quadra é o sonho deles. Sim. Né? Eu já passei por, eu falo muito para eles. Hoje, o treino que eu estou dando para vocês, estou fazendo com vocês, alguém já me treinou. Eu já passei por isso também. Então vai depender muito de mim. Da minha seriedade, da minha obediência, entendeu? Então aqui é assim, do meu esforço, que o esforço é tudo. Eu falo para eles, é treino, irmão. O treino é melhor do que o jogo. Treino é o jogo. Treino é jogo. É melhor. E se eu falei pra eles ontem no treino, eu falei pra eles num treino que achei até interessante. Eu falei pra eles que às vezes tem jogo, né? Que nós vamos ganhar, mas tem jogo que nós vamos perder. Entendeu? Mas Dando melhor, né? Dando Porque tem melhor. isso. Às vezes o time de vocês dominaram o jogo todinho. Aí uma falha ali, perderam 1-0. E aí, os meninos, tipo, arrasa a mente, né? É que nem eu sempre falo, né? O Muricy, ele tem uma palavra, né? A bola pune, né? Se você não faz um gol, Sim. você vai tomar. Que nem você tem exemplo do Santos e Corinthians. O Santos pressionou, tava lá na casa dele vendo o jogo lá. O Santos pressionou. Numa bola o cara cruzou lá, o Yuri Alberto foi lá e fez o gol. Sim. E futebol é isso daí, pô. Então a gente passa isso daí pra eles. A gente passa pra eles que eles só querem ganhar. Mas às vezes, tu ganhar, esconde o erro. Então, tu perdendo, vamos ficar triste, como eu também fico nervoso, como o Douglas também fica nervoso. O Douglas perdeu uma final pra mim lá no último segundo lá, ficou bravo. Ficou bravo, veio de lá do Tancredo lá, veio dando atenção pra mim. Mas veio de lá do Tancredo lá, E nem bravo, sabendo o bravo. troféu de vice, ele de campeão. Exatamente. Faltando 5 minutos. 5 minutos. Ele Ganhando de 3-1. Tomamos um 4. Caramba, velho. Aí os meninos, pô, mas assim, é bom que eles vejam também que nós estamos ali com seriedade, né? Eles veem que nós ali tá com seriedade. Perdeu, e vocês vão aprender, poxa, peraí, eu tenho que melhorar. Porque se nós sairmos dali às vezes bonzinho, ô Fernando, eles vão achar que nós não ligamos. Perdeu, tá bom. Então, eles veem a nossa atitude, como o professor não mostrou. Então, é sinal que eles têm que melhorar. Porque tem a forma de perder, né? Também. Sim, tem a forma Tipo, perdeu derrotado, nem ligando pra nada. Aí não é bom. Agora, não, lutamos, o jogo foi bom e aconteceu o que acontece. Futebol é isso aí. Alguém tem que ganhar, né? Alguém tem que ganhar. E o erro serve para aprender. Sim. O erro serve para aprender. Tem duas formas de nós aprendermos com nossos erros, né? Então, assim, o erro dos outros nós aprendemos com o nosso próprio erro. Então, assim, eu vejo uma evolução muito grande no projeto, nos meus meninos, né? Eu vejo uma evolução muito grande. Então, assim, eu vejo cada treino uma decisão. Eu treino como se fosse uma decisão. Aí eu vejo cada treino. Esse dia nós treinamos uma semana, vamos jogar no Nascimento contra as casinhas também, né? Não conseguiu ganhar de nós. Não conseguiu. Porque eu vejo a evolução. Sol, chuva, nós estamos ali. E assim, e tu vê a dedicação deles. Que às vezes tu vê assim, se tu põe no grupo, vai ter treino. Tu acha que eles não vai? Vai. Pode estar chovendo. Eles vai. Quando não tem treino, eles estão lá na porta de casa. Professor, vai ter treino? Vai ter treino? Tem hora que tem que se esconder. Tem que falar, não tô, senão eles querem treino todo dia. Então isso motiva nós, né? Incentiva nós. É muito importante. E vocês, cara? Se vocês não forem jogadores de futebol, o que vocês sonham em ser? Eu pretendo ser um empresário, ou se não, tentar ser um técnico de condomínio. Aí, ó. Legal, pô, legal, tá vendo? E você? Eu queria estudar, terminar meus estudos, fazer um curso, né? E arrumar um trabalho bom. Legal, pô, legal. Mas vocês pensam em alguma coisa? Tu pensa no futebol, né? Ele já gosta de futebol. Davi, ele quer dar essa continuidade aí no projeto. Mas aí tu pensa em ser alguma coisa? Se tu não for jogador de futebol, tem alguma profissão que tu queira ser? Algo assim? Ainda não? Não, é que tá com sonho mesmo, tá com sonho. Tá com sonho, Então, tá tem que lutar, tem que lutar. continuar treinando, continuar focado nisso. E ir pra cima que vai dar certo, vai dar certo. Tem que acreditar. Você tem que acreditar em você. Entendeu? Eu Precisa falo pra eles, ontem mesmo eu falei pra eles, ontem no treino. Eu falei pra eles, poxa, a nossa boca ela tem poder. Sim. Né? Eu mesmo sou cristão, então aqui assim, eu vejo pela fé. A fé é a que nós não vê, mas crê. Sim. Então assim, eu profetizo que eu vou ser rico todo dia, irmão.
Se eu vou ser ou não, mas Deus que sabe. Mas eu profetizo, a minha boca tem poder, irmão. Eu falo pra eles, tem que crer que você vai ser um jogador, irmão. Isso mesmo. Vocês têm que crer, irmão. Eu vou lá com você ser jogador, irmão. Vê que tem criança que tá bagunçando, se afasta. Sim. Teu comportamento tem que ser diferente. A tua postura tem que ser diferente. Entendeu? Não é porque um tá brigando, tá perguntando, tu vai brigar junto, tá ficando. Então falou pra eles, é feio ficar chamando toda hora o professor. Professor, tá mexendo comigo. Professor, tá fazendo isso. É feio. O professor não vai te dar atenção, porque tu não tá ali pra treinar. O professor tá observando aqueles que tá com seriedade. Entendeu? Então assim, eu vejo isso, Fernando, a evolução deles. Né? A evolução deles nisso. A seriedade na quadra, no campo, onde entra, eles entram determinados. Né? Esforço. Ontem mesmo eu montei 3 times. E 2 times fortes e outro time regular. Só os pernas quebradas. Mas eu montei só pra ver mesmo qual time quer ganhar. E o que me chamou a atenção foi o time de perna quebrada. Falei pra eles ontem. E o time de perna quebrada foi o que ganhou mais. Por quê? Tem mais vontade, determinação. Sim, eu falei pra eles, eu chamei, cadê o treino todo, reuni todos, falei, tá vendo? Esse time de verde me chamou a atenção, por quê? Eles são um time abaixo, mas não abaixaram a cabeça pra vocês que são bons. Ganharam mais, por quê? Teve mais força de vontade. Então a força de vontade ela sempre vai ganhar da habilidade. Não adianta ter habilidade e ter força de vontade. Então outro time que eu montei, um time de verde, foi um time que muito raçudo, dedicado, não abaixava a cabeça, não perdia a bola, não reclamava com o outro, tocava na mão do outro, ficava... E teve umas vitórias. Não adianta ter um time bom e não ter qualidade. Porra, que não tem a garra, né? Sim, não tem um time de criança, de molecada que só reclama. Isso desmotiva o time. Desmotiva. Então eu coloquei um time menos inferior e coloquei eles como exemplo. Né? Na vida é isso, é o esforço. Sim, é o esforço. Vence o talento, o esforço vence o talento. E eu vejo muito nisso, porque assim, eles têm me trazido muitos resultados bons, né? Apesar de ter tomado muitas pancadas de derrota, né? Hoje eu estou colhendo o que eu plantei. Sim. E a vida é assim, se tiver que ganhar, não vai ganhar, mas não vai ganhar deixando o suor e o sangue lá na quadra, no campo, aonde for. E nos projetos de vocês, com os meninos dessa idade, tem muito problema de briga, de desrespeito? Ah, sempre tem, né? Você vai falar que não tem, né? Você tá escondendo, né? Que nem o Douglas falou. Toda hora nós passamos por isso daí, toda hora um vai lá no canto, ficar reclamando, entendeu? Esses daí que não quer treinar, que tá não vai chamar a atenção do professor. Tá querendo ir lá pra tumultuar, entendeu? E sempre tem. Agora mesmo no último treino agora de quinta-feira ele teve um probleminha lá com o moleque lá, né? O Elano tava enchendo o saco dele, foi na hora que ele ficou nervoso, aí falando que ia pegar o Elano, eu tive que sair da casinha e falar um pouco mais alto com ele. Falei pra ele, tu não vai pegar ninguém, tá aqui no treino, tu não vai pegar ninguém, tu tá aqui pra tu treinar, entendeu? Mas o outro menino, ele é chatinho mesmo, Elano, ele é chatinho mesmo, sempre tem, todos os projetos tem, entendeu? Sempre tem. Mas e como lidar com esses meninos assim? Ah, com bastante conversa, né, ô Fernando, porque isso daí também, a educação vem de casa, né, cara? Sim. A educação vem de casa, pra tu ter uma ideia, esse menino Elano, ele é um menino bastante, como é que se diz, sofrido, né? Ele sai pra vender bala na rua, né? Sai pra vender bala na rua por aí, tu já veja o sofrimento do menino, né? Até pra pagar o juiz mesmo, ele fala, Bicuda, eu vou vender bala pra me pagar o juiz. E ele acaba não trazendo nenhum dinheiro, eu acabo cobrando ele assim, vou cobrar mesmo, né? Para as outras molecadas não falar, pô, o Elan não deu dinheiro e eu dei, entendeu? Mas eu fui lá, conversei com a mãe dele lá, a mãe dele falou, não era nem para ele ter ido pro jogo. Aí eu falei para ela, quando for assim, você pega o telefone e me manda mensagem, que aí eu não vou colocar ele para jogar, porque ele já tinha aprontado, entendeu? E isso daí sempre tem, como tem no meu, tem no do Douglas, tem outros projetos, entendeu? Sempre tem. Tu também tá há mais 20 anos, tu já consegue lidar mais fácil, né? No Novos Talentos já o Douglas tá há 2 anos, né? Então já é tudo mais novo pra tu, né? Pra mim é tudo novidade. Tudo é novidade. Aí tu liga lá no Cleiton, estão brigando aqui, como que eu resolvo isso aqui? E a hora que eu penso no Cleiton, eu falo, não vou parar. Como ele lidou com isso? 20 anos, né? Ele vai fazer 26, vai fazer 26 anos cuidando, né? Porque, e no Novos Talentos, como que tu age, Douglas? Assim, com criança que vem mais pra brigar do que pra treinar, do que pra pensar no futebol? Primeiro de tudo nós como professor tem que ter paciência. Porque o professor que não tiver paciência, ele não vai manter o projeto nunca. Não manter o projeto nunca. Porque assim, tem criança mesmo que é bagunceira mesmo.
né, que vem para tirar paz. Né? Então nós sempre procuramos ensinar o caminho certo. Mesmo o Cleito falou que às vezes vem de casa. Né? E tem criança que treina com nós que às vezes não respeita nem o pai nem a mãe. E chega aqui e quer tratar nós igual. Então assim, nós temos que ter a sabedoria, nós não pode bater, nós não pode xingar, e se nós falar uma palavra mal colocada, ele fala para a mãe, entendeu? Então às vezes a mãe não entende, não vem assistir o treino da criança, não sabe como a criança se comporta. Esse dia eu não falei para eles, eu falei, eu vou pedir pro pai de vocês ir assistir o treino, para ver se vocês é assim, eles assistindo. Porque o que nós estamos ensinando para eles aqui, comportamento, em qualquer clube que eles forem, eles vão ter que ter esse comportamento. Esse dia nós vamos jogar contra o Santos. Então, o comportamento já mudou. Então, quer dizer, porque contra outro clube, outros técnicos, é diferente com nós que queremos almoçar. Então, nós ensinamos muito para eles. O que nós estamos ensinando vocês aqui, o comportamento, a postura de vocês, qualquer clube que vocês for, vocês vão ter que ter esse comportamento aqui. Entendeu? Postura, respeito, obediência. Entendeu? Então, assim, eu sempre falo para eles, sai fora de quem não quer nada. Sai, a postura de um jogador é diferente, é respeitosa. Entendeu? Ele veio para treinar. Ele é aquele que chama a atenção do professor. No meu tempo eu chamava a atenção do professor. Entendeu? Eu lembro que o professor falou, tu joga bola? Então tá bom, joga de quê? Eu jogo lateral direito. Então tu vai para a esquerda. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas eu lutei, me esforcei. Ele falou, gostei de você. E no final das contas ele falou, você vai ser o Coringa. Eu jogava na zaga, na linha, no gol, qualquer posição que ele me colocava, eu saía bem. Porque, primeiro tudo, eu respeitava ele. Entendeu? Porque tem meninos que, às vezes, ele é um atacante. Aí nós precisamos dele para jogar no meio. Aí não vou, não sou menos. Tá entendendo? Então quer dizer... Porque, tipo assim, vocês são treinadores também, né? Conseguem ter a visão melhor do que eles, às vezes, né? De olhar e falar, pô, esse menino, ele tá falando que é atacante, mas não é. Eu sei que ele joga melhor ali na zaga, um exemplo, na lateral, ou de volante, no meio. Exatamente. Porque eu conheço, tô vendo futebol ali, é muitos anos no futebol vocês estão, né? Sim. Nós observamos tudo isso. Entendeu? E consegue olhar e falar, mas esse menino é tal posição. Eu tive pelo meu filho, não, eu sou ponta, porque no salão ele era federado como, ele era ala, né? Ele era ala e jogava de pivô também. Aí quando fez a transição pro campo, não, eu sou ponta. O primeiro treinador que olhou pra ele falou, mano, é volante, primeiro volante. E ele, não. Aí veio outro treinador, viu ele jogando e falou, tu é meu primeiro volante já. Dois treinadores? 2 treinadores. Caramba. Porque vocês já são, de olhar vocês conseguem já ver. Eu tenho meu filho também. Meu filho joga também, ele joga de ala. Mas eu já defini a posição dele. Tipo, eu defini assim, a posição que eu acho no campo que ele vai se sair melhor de volante também. Tá entendendo? É de volante, porque sabe desarmar, sabe marcar, tem força, sabe sair rápido, né? Sabe sair rápido, tem rapidez, entendeu? Às vezes ele fala, vou jogar no ataque, vou jogar nisso. Mas eu como treinador já sei a posição que ele vai. Ele vai render, né? Sim. Ele vai render mais, exatamente. Entendeu? Tem velocidade, corre bastante, sabe desarmar, tem força de vontade. Então assim, nós tá vendo tudo aonde é a posição das crianças. Tá? Hoje eu tenho um que é Coringa, se tu botar ele no gol, ele joga no gol. Fecha tudo. Entendeu? Tem criança que espera nele. Legal. Entendeu? Legal. Se eu botar ele no gol, eu falo, ele vai ficar no gol. E ele fica. Vai ficar na zaga, ele faz a zaga. Entendeu? É um jogador que é raro de ele ficar no banco. Só se machucar. Mas por quê? Ele respeita tanto a posição como o professor, irmão. E vocês dois? Que posição que tu joga? E tu? Meio. Mas se quando o professor fala, não, eu quero você na zaga e você na lateral, como que vocês escutam não? Ele faz a zaga também, né? Você jogar de zaga. Mas de boa ou vai emburrado? Que nem em casa, quando a mãe chega, vocês falam, mãe, posso ir brincar hoje? Não. Às vezes eu fico muito, meu Deus, fico com uma raiva, mas a maioria das vezes eu fico calmo, porque todas as mães sabem o que vai acontecer na rua. O que é melhor pro filho, é isso aí, é verdade, pô, legal isso que tu falou. É verdade. Tu entendendo isso, cara, tu vai viver bem. Ela presente, né? E fora o que tu tá vivendo, tua mãe já viveu, pô. É isso mesmo. Entendeu? E assim é a vida. Quero agradecer minha mãe. É por isso que eu quero agradecer minha mãe, por causa que ela sabe tudo que acontece na rua. E quando ela fala que não, é porque vai acontecer alguma coisa na rua. Isso aí, cara, é isso aí. Mãe é fogo, o pressentimento de mãe O é terrível. pressentimento de mãe é terrível. E na escola, quando o professor fala não, como que é pra vocês? Eu só seguro e
É, porque falar pro Cleiton e pro Douglas escutar eles é fácil, né? É verdade. Aí é fácil, porque se eu não obedecer, eu não vou treinar. Mas e quando é a mãe, quando é o professor? Entendeu? E é isso que vocês têm que aprender com eles. Na escola, quando o professor fala não, eu pego, aí seguro, aí eu pergunto mais uma vez, ele não deixa, aí eu seguro até a hora de saída e faço minha necessidade. Porque vocês sabem que eles procuram saber como vocês estão na escola, né? Exatamente. Entendeu? E a mãe de vocês também vai falar pra eles. E eu aprendi uma coisa com a minha mãe, que todo chato quer ver o bem dos outros. É verdade, é verdade. Todo chato, às vezes minha mãe falava pro colégio, às vezes batia o pé, às vezes bem longe dela falava que chato. Mas eu aprendi com ela que todo chato quer ver o bem dos outros. Às vezes nós é chato com ele, a mãe é chato, mas é porque quer ver o bem. Se não tiver alguém chato na tua vida, é porque não quer ver o teu bem. Ninguém gosta de tudo. Ninguém gosta de tudo. Então, assim, Isso é todo realmente. chato o pessoal chato. Porque pra gente, enquanto a gente é novo, os legal são os que deixam fazer tudo. Isso. Os legal. Chega, é quando legal. eu vou pra escola, pô, ele é mó legal, deixou eu faltar. Pô, ele é mó legal, deixou eu não fazer nada. Isso. Né? Aí quando a gente vai crescendo, vai vendo que os legal não era muito legal assim. Não, né? Era muito legal, viu? Isso é aprendizado pra vida, pô. É verdade. Eu pergunto isso pra vocês, porque vocês têm que aprender sobre isso. Né? Vocês têm que aprender isso. Isso tudo tem que aprender. Entendeu? Sobre respeito, sobre o que vocês pensam da vida, sobre o que vocês querem fazer quando crescer, né? Porque o sonho de jogador, muitos têm. Mas e quando chega lá também? Se você chegar lá, já pensou? Aí com um monte de dinheiro, aí não respeita ninguém, não quer saber de ninguém, vai usar o dinheiro até pra fazer mal pros outros. Vai virar as costas dos professores. E aí fazer mal pra vocês mesmos, porque vai usar mal o dinheiro, entendeu? Então de pequeno você já tem que aprender. Você já tem que aprender a respeitar, a obedecer, a ser grato, né? Eu falei pro Davi esses dias, lembra, né? Fui pra tudo, falei, Davi, quando estiver na Europa, eu vou estar com o cartaz lá e escrevo, Davi, eu fui teu professor. Ele falou, tu não vai estar no cartaz, tu não vai estar na arquibancada não, tu vai estar do meu lado. Aí sim, é legal, é legal. Mas é legal, tia pessoa, cara, vocês lá que assim, se vocês jogarem no Corinthians, eu não quero ficar perto não, eu quero estar lá na arquibancada, que é lá que fica a torcida animada mesmo. E lá na arquibancada, todo mundo pulando, gritando e torcendo por vocês, cara. Eu falo isso pro meu filho sempre. Se chegar lá, não quero nada de era VIP. Eu quero estar lá com a torcida organizada, pulando e feliz, cara. Feliz de ver que vocês chegaram. Que é o sonho do professor de vocês aqui também. Com certeza. Só você chegar lá e falar, caramba, passou comigo lá. Eu falo pra eles, eu falo muito pra eles, cara. Eu treino sonhadores. Eu treino sonhadores. Porque vocês é sonhador. Teve um pai que chegou em mim e falou, vai cá, pode falar pro meu filho quem vai ser jogador, agora ele fica falando isso. Eu falo, pô, você não acreditar nele, quem vai acreditar? Isso mesmo. Tá entendendo? Eu não tô perdendo tempo, eu tô treinando sonhadores. Alguns vai ser, outros não vai ser, mano. Mas não tem nada melhor do que chegar na frente e tu ver, poxa, um aluno teu trabalhando numa faculdade, entendendo, uma medicina, e a mãe depois chegar e fala, pô, professor, tudo bem, obrigado. Então assim, eu tenho um professor até hoje que eu vejo, que agradeço eles até hoje, entendeu? Por simples coisas que ele fez pra mim, que ficou guardado no meu coração, na minha mente, na educação física, um físico, um puxão de orelha. Então são coisas simples que isso fica gravado na nossa mente e no coração. Só assim, o mais importante é isso, cara. É formar ele cidadão, homens do bem, pais de família, mesmo que não seja jogador, mas que seja um pai de família, né? Cidadão de bem. É o mais importante, né? Muito importante isso, porque você sabe que de futebol de 100%, 1%, né? Que chega a brilhar, né? Bastantes viram jogador de futebol, bastante. Não é difícil vocês virar. Só que é diferente. Vocês podem virar um jogador de futebol e jogar num time pequeno. Mas o sonho foi realizado. Poucos chegam no Real Madrid, no Barcelona, no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, entendeu? Porque tem muito clube, cara. Tem muito clube. E aí também, quando vocês conseguirem chegar lá, se dedicar mais para sempre subir. Eu falo muito para isso lá também, Fernando, que no treino, né, que temos que qualquer coisinha que encosta neles é falta, é isso, é aquilo, tá? E eu falo para ele, futebol é mente. Quer ser jogador? Quando tu for um profissional da vida, vão xingar tua mãe, xingar o teu pai. Aí eu falei para ele, Neymar, lembra o golinho que o Neymar fez? Estavam chamando o Bruno Marquezine, zoando ele meteu um golinho, e aí, futebol é mente. Se você não tiver mente para lidar com a torcida quando estiver bem ou quando estiver mal,
vocês não servem pra ser jogador. Exatamente. Tá entendendo? Não adianta tu tá lá jogando, a torcida pegando no teu pé, te xingando, tu querer xingar a torcida. Tem que ter mente. Futebol é postura, é mente. Entendeu? Futebol é contato. Eu ensino muito eles isso. Né? Porque eles vão dar com grandes multidões. Com mentes diferentes. E o futebol é alto. Chatos, né, cara? E o futebol é altos e baixos. O futebol tem hora que tá lá na Tu é o rei, tá fazendo um monte de gol. Isso. Daqui a pouco tu erra 2 gols, acabou, é o ruim. Sai do meu time, e a desgraça. torcida é assim. Tu vê o Yuri Alberto, cara, que ele passou no Corinthians aí. Ele fala. Entendeu? Agora, tipo, a torcida começou a aceitar ele bem, começou a fazer gol. Mas um tempo atrás mesmo, não, ele tava mal, pra ser cara. expulso do Corinthians. Rapaz, eu não sei como Mas a continuou Fiel não invadiu trabalhando. lá, cara. Mas ele continuou trabalhando, persistência, entendeu? Vive de gol, né? De Jogador gol, vive de gol, não. Vive Dá mais vitórias, né? Vive de vitórias, ainda mais com um salário alto desse, né? Sim. A torcida é assim, ela vai te colocar no céu, se tu fazer qualquer coisa, ela vai te jogar pro inferno. É isso, É né? a mesma coisa no caso do goleiro. O goleiro ele faz 10 defesas. Falhou Se uma, ele falhou nenhuma, já era. Acabou ele. Né? O cara fez defesas, te levou até a final, graças ao goleiro. ele. Chega na final, ele falha 2 vezes, já era. A culpa foi dele. E ninguém lembra que ele salvou tudo até a final. Exatamente. Só lembra que ele falhou ali na final, né? Pô, mas foi muito bom estar com vocês. Queria que os meninos aí, se eles têm alguém para agradecer, alguém para mandar um abraço aí. Eu quero agradecer minha mãe, meu pai e Aldo Minha. Sim. Pô, pode falar olhando pra câmera lá melhor, pra eles verem, tu falando pra eles. Olha lá pra câmera e fala, obrigado, Como eu mãe. disse- Obrigado, Como pai. eu disse, eu vou falar novamente. Eu quero agradecer minha mãe, meu pai e Aldo Minha novamente. Legal, pô, legal. E você? Não, eu quero agradecer a minha mãe, meu treinador bicudo e minha madrinha que deu no céu. Pô, muito legal, cara. Legal ouvir vocês hoje aqui, sabe? Ouvir mais do projeto, que a gente já teve uma vez aqui que a gente apresentou, mas falamos bastante sobre projetos, sobre futuro, sobre patrocínio, sobre onde treinavam, o que era melhor, como começou. Aí hoje a gente ouviu vocês, né? E a forma que vocês são tratados dentro do projeto, como funciona. Muito legal ouvir vocês, pô, ouvir o sonho de vocês, sabe? Que vocês continuem assim, entendeu? Que vocês continuem sendo esses meninos que têm esse sonho, que respeitam os pais, as mães, os professores na escola, né? Não só os professores dentro do futebol, entendeu? Porque o futebol, ele ensina muitas coisas, né? O esporte é isso aí, ele ensina vocês a respeitar as pessoas no modo geral, né? No modo geral, porque na vida todo mundo é igual, cara. Todo mundo é igual, do gari ao jogador de futebol. Nós somos todos iguais, cara, porque um depende do outro. Um depende do outro. Se você virar um jogador de futebol e ter muito dinheiro e morar num lugar muito bom, alguém vai ter que limpar aquela rua ali. E você vai ter que respeitar aquela pessoa que limpa a rua de igual a você. Entendeu? E sei que isso que os professores ensinam a vocês aqui, essa ideia de respeitar o próximo, sabe? Até essa igualdade. E que vocês continuem assim. Vocês também podem fazer um agradecimento aí, Cleiton, Douglas, foi muito bom ter vocês aqui de novo. Vocês são uma inspiração, pô. Pra gente, pra molecada, sabe? Vocês são uma inspiração de verdade. Quero agradecer ao Fernando, ao Paulo novamente. Falar com nossos treinos às terça e quinta, às 19 horas, lá no Campinho do Sambaiatuba. Agradecer também aos meninos que também me ajudam lá, o Luan, o Quinho, tá sempre ajudando na terça e quinta. Tá bom? Boa noite, obrigado, fica curioso. O Instagram, Leito Sena 22, número 13981 47 1037. Se a mãe quiser colocar o filho lá para treinar com nós lá, a partir de 8 anos, já pode procurar nós lá que nós damos atenção. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado, Fernando. Obrigado também, Paulo. É isso aí. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar abrindo a porta aí para o projeto, né? Para nós estar falando um pouco do nosso projeto. E desde aquele primeiro dia, né? Só lembrando aqui, desde o primeiro dia que nós viemos aqui no podcast, né? Falamos de ajuda e trouxe resultado, né? Conseguimos uma rede de futebol, né? Compartilhei com ele também 2. Então, assim, são Uniforme, pessoas, né? Uniforme. O canal aqui Disseminando Ideia é ligado aos novos talentos. A gente também quer fazer uma parceria lá com os do jovem para angariar patrocínio, angariar pessoas que venham ajudar, sabe? Porque é isso aí, um ajudando o outro e a gente vai chegar no objetivo que a gente almeja, né? Para as crianças também, para nós também, né? E essa é a nossa ideia aí do projeto. Sabe? Então, assim, eu quero agradecer, né, de uma forma poderosa. Quero agradecer a todos também que têm acompanhado o canal aí, tá bom? Disseminando Ideia. Disseminando Ideia. Disseminando Ideia, glória a Deus. Então, assim, para você que quer nos seguir,
né? Nosso Instagram, Novos Talentos. E número de telefone para contatos, quiser ajudar aí o projeto, né? Deus tocar no coração de vocês aí para poder estar ajudando. É 13996-658229. 13996-8229. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado a todos que nos acompanham, curtam e compartilhem, deixem as suas notificações, comentário, do que a gente pode melhorar, que as mães, os pais possam olhar com carinho para esse projeto, levar os filhos lá para treinar, para tirar da rua, né, para tirar do celular também, que hoje influencia mais as crianças, né, do que o esporte, que as crianças possam vir treinar, possam olhar para o seu futuro aí no esporte. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Porque eu tô disseminando ideia, porque eu tô disseminando ideia.